Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em João, no seu capítulo 6. Nós vamos ler primeiramente do verso 27, do verso 22 ao verso 35. Amém? João, capítulo 6, do verso 22 ao verso 35. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Senhor, eu me coloco na tua presença agora, Senhor. Senhor Jesus, que diminua eu, Senhor, para que o Senhor cresça, Pai. Senhor, que nenhuma palavra sequer, Pai, venha sair do meu eu, Pai. Senhor, mas venha todas as palavras, Senhor, sair do teu espírito, Senhor, para o espírito deles, Pai. Senhor Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor acampe os teus anjos ministradores da tua palavra, Pai, ao lado de cada um. Pai, que o Senhor seque esta igreja com as muralhas de fogo. E que se tiver algum demônio, alguma hoste maligna querendo atrapalhar, roubar o pensamento do teu povo, Senhor, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai, e ela é fiel, Senhor. E Pai, aqui eu quero, Pai, derramar, Senhor, tudo aquilo quanto o Senhor falou comigo, Senhor, derramar para os meus irmãos, Senhor. Senhor, usa-me, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para atuar na minha vida, Espírito Santo. E Pai, eu declaro que tu és, Pai, desejado e entronizado neste lugar, Pai. Senhor, faça em nós a tua vontade, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito nessa noite, Pai. Que aquele que entrou fraco possa sair fortalecido, que aquele que entrou, Pai, desanimado, possa sair daqui cheio de vigor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu não sou nada, Pai, eu me coloco assim na tua presença, Pai, como nada que eu sou, Senhor. Pai, eles vieram aqui para ouvir, Senhor, a tua voz, Pai, e para te cultuar, Pai. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço, Senhor, Espírito Santo, fica conosco, Pai, fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, para nós entendermos essas palavras, eu vou apenas mostrar o contexto para vocês de como chegou aqui.
nesse verso 22 em diante. Em João capítulo 6, o que as escrituras nos relatam é sobre a multiplicação de pães e peixes, até chegar neste lugar. E naquele momento ali da multiplicação de pães e peixes, a palavra diz que eram mais de 5.000 homens aqui para alimentar. E naquela situação, naquela circunstância, diz a palavra do Senhor, que não havia dinheiro suficiente para comprar pão e peixe para todos, para comprar alimento para todos. Mas a palavra do Senhor diz que existia um menino ali, com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, através desses 5 pães e 2 peixes, fez a multiplicação, a qual nós sabemos da história, e Ele alimentou toda aquela multidão. A primeira coisa que nós podemos entender e ter a revelação desse texto, é que Jesus nunca despede alguém com fome, Ele sempre sacia nós. E nessa noite, o Espírito Santo quer nos saciar. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer saciar a nossa fome. E talvez se você não tem tido fome, o Senhor quer despertar a tua fome novamente. Jesus nunca vai despedir ninguém que tem fome e vazio. E se você entrou neste lugar com fome do Senhor Jesus, com vontade de buscar a sua presença e de ter mais de Deus na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você: você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, jamais. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele irá nos saciar nessa noite, com pão e água que vem do céu, que não perece, mas que dura eternamente. Essa é a primeira revelação que nós podemos ter desse texto, que Jesus nunca despede alguém com fome. O que nós podemos ver também, é que no meio de uma multidão, se alguém tiver 5 pães e 2 peixes, Jesus faz milagres. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que se alguém aqui estiver com seu coração disponível para o Senhor, mesmo com o pouco que você tem, o Senhor Jesus, Ele pode transformar isso em muito, e alimentar uma multidão. O que eu estou dizendo, irmãos, é que se nós tivermos sede e fome do Senhor Jesus, talvez você não tenha nada de muito grande para oferecer para o Senhor, mas você tem o teu coração para oferecer para o Senhor. E se você certamente oferecer o teu coração, você pode ser alguém que vai alimentar uma multidão. Você pode ser alguém que vai alimentar pessoas dessa igreja. Você pode ser alguém que vai alimentar esta cidade, que vai alimentar a região, que vai alimentar o estado de São Paulo, que vai alimentar o Brasil, e que pode alimentar as nações, através de ti, através da sua vida. O Senhor pode saciar uma multidão. Através da nossa vida, Jesus pode fazer muitos e muitos milagres. Sabe, irmãos, há 2 semanas atrás, no culto de ceia, Deus falou através da nossa pastora, que Deus estava querendo fazer milagres, mas que Ele não estava encontrando a fé em nós. Sabe, irmãos, a fé, ela é um dom de Deus. E se nós pedimos a fé para o Senhor, com certeza Ele irá nos encher de fé. A palavra do Senhor diz que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Jesus diz que se a gente dizer para um monte se mudar de lugar, ele irá pela fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé, se você for ver, pequena, porque o grão de mostarda é uma das menores sementes que existem. Mas se nós certamente tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor Jesus pode fazer acontecer o que nós nunca imaginaríamos acontecer. Uma fé que ativa o coração do Senhor. Uma fé que quando Ele vê, Ele fala: não tem como eu não abençoar essa pessoa. Essa pessoa, ela chama a minha atenção. Sabe, irmãos, na verdade, o Senhor Jesus, Ele nunca irá se surpreender com algo que a gente vai fazer, porque Ele sabe de tudo.
Sabe, antes mesmo de você pensar, antes mesmo de você falar, o Senhor já sabe o que vai sair do teu pensamento e da tua boca. Mas um coração quebrantado para o Senhor atrai a presença dEle. Davi diz: um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Se o Senhor encontrar um coração quebrantado aqui, Ele irá fazer grandes coisas, não só na sua vida, mas que para a tua vida alcance a vida de muitos. Esse sempre foi o intuito do Senhor, com que vidas e pessoas fossem alcançadas pelo poder do Evangelho. Sabe, irmãos, independente da circunstância que você entrou neste lugar, a tua fé pode gerar um milagre na tua vida. A tua fé pode gerar um milagre na sua vida. Irmãos, o que Jesus está pedindo de nós, se nós formos ver, é algo pequeno, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas imagina, se a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, ela é unida como o corpo de Cristo neste lugar. Imagina se nós, juntos aqui, como nós fizemos esse momento de adoração, a presença do Espírito Santo foi real em nosso meio. Imagina se nós estivermos no mesmo pensamento, na mesma fé. O que o Senhor não irá fazer neste lugar? O que o Senhor não pode fazer neste lugar? Se nós tivermos uma fé que agrada ao Senhor, um coração quebrantado para o Senhor, os céus podem descer neste lugar, irmãos. Aqui pode acontecer milagres, pode acontecer cura, libertação, transformação, através da nossa fé. E isso, irmãos, me motiva a buscar o Senhor. Sabe, irmãos, eu não sou perfeito, mas eu amo a presença do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a presença do Senhor Jesus é tudo que nós podemos desejar. A presença do Senhor Jesus, ela é o mais importante e crucial nas nossas vidas. Sem a presença de Jesus, irmãos, nós não somos nada. E nós não podemos nada. O que faz você ser diferente, irmão, é a presença do Senhor Jesus na sua vida. O que faz você prosperar, irmão, é a presença do Senhor Jesus na sua vida. O que faz você ter um casamento, um relacionamento bem sucedido, é a presença do Senhor Jesus na sua vida. O que faz você ter uma família abençoada, é a presença do Senhor Jesus. O que faz você alcançar coisas que você não poderia alcançar, é a presença do Senhor Jesus, irmãos. Sem o Senhor Jesus, irmãos, nós não chegaremos a lugar algum. Sabe, irmãos, lá em Crônicas, conta-nos a história de Obed-edom. Obed-edom era um levita. E diz a palavra do Senhor que Davi, ele queria buscar a arca e trazer novamente para Israel. Mas então, por um erro de percurso, quando Uzá toca na arca, ele morre, Deus acaba matando ele ali. A arca vai parar na casa de Obed-edom. A arca representa a presença de Deus, irmãos. A arca representa a presença do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que quando a arca foi estabelecida na casa de Obed-edom, em 3 meses, o Senhor mudou a vida de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Irmão, a vida de Obed-edom foi transformada em 3 meses. Em 3 meses, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus não pode fazer em nossas vidas, se o nosso coração realmente estiver na presença dEle. Se o nosso coração realmente estiver nele como primeiro plano sobre nossas vidas, o Senhor, Ele abençoará a nossa vida e tudo quanto nós temos, nossa família, nossa casa, nosso emprego. A presença de Deus, ela muda as circunstâncias. A presença de Deus, ela muda o ambiente. A
A presença de Deus, ela transforma as nossas vidas. E só a presença do Senhor Jesus, irmãos, pode fazer isso. Sabe, irmãos, você pode buscar tudo lá fora. Você pode ter, irmãos, a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego. Você pode ter tudo, bens materiais. Mas, se você não tiver a presença do Senhor Jesus, algo dentro de você ainda estará vazio. Se você não tiver a presença de Jesus dentro de você, ainda assim, mesmo com todas as riquezas deste mundo, você estará vazio e ainda não será feliz por completo. Mas, quando nós chegamos na presença do Senhor Jesus, e nós nos entregamos verdadeiramente para Ele, Ele transforma a situação e a circunstância das nossas vidas. Aleluia. Irmãos, gostaria de ler com vocês ali em João, versículo 27. Vou ler junto com os irmãos. Tem como por aqui, Michele, por gentileza? João 6, versículo 27. Aleluia. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela vida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, e que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Irmãos, eu quero parar aqui nessa frase. Essa frase, irmãos, me chamou muita atenção. Porque num primeiro momento eles estavam questionando a Jesus: quem você é? Faz um milagre para que a gente creia que você realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus disse para eles: eu sou o pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Não aquele que os antepassados seus comeram no deserto, mas morreram. Mas eu sou o pão do céu. E quem comer de mim nunca mais sentirá fome. Nunca mais sentirá fome. Irmãos, este versículo me chamou muita atenção, porque na hora que aquelas pessoas disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão, nos mostra que eles estavam ansiando pela presença de Deus. Eles estavam ansiando pela presença de Deus. E quando alguém anseia pela presença de Deus, irmãos, Ele responde. E Ele faz acontecer. Dá-nos sempre desse pão, Jesus. Dá-nos sempre desse pão, Jesus. Irmãos, esse tem que ser o desejo do nosso coração. Senhor Jesus, dá-nos sempre desse pão, Jesus. Dá-nos sempre desse pão, Jesus. Dá-nos sempre desse pão, Jesus. Irmãos, a fome, ela nos representa. Quando a gente sente fome, é um sinal que a gente está saudável. Sabe por quê? Quando a gente fica doente, uma das primeiras coisas que a gente perde é a fome. E quando nós perdemos a fome, irmãos, significa que o nosso corpo físico está doente. Na verdade, o teu corpo, ele pede os nutrientes. O teu corpo está pedindo os nutrientes. Mas a tua mente diz que você não tem fome. Mas na verdade o teu corpo necessita. E a mesma coisa é no mundo espiritual. Talvez, irmãos, as circunstâncias, as lutas, as dificuldades, irmãos, fez apagar a chama daquele primeiro amor. Quando você buscava o Senhor, sem pensar em horário, sem pensar em sair da igreja
para comer algo depois, sem pensar em ir para a vigília, sair da vigília e acordar cedo no outro dia para trabalhar. E quando a gente vai perdendo isso, vai perdendo a chama do primeiro amor, vai se esfriando em nós e nós vamos perdendo o desejo, a fome de buscar a presença de Deus. E quando acontece isso, é um alerta para nós, que a nossa alma está doente, mas que ela está precisando do Senhor Jesus. A nossa alma vai sempre precisar do Senhor Jesus, mas algo que possa acontecer, pode dizer para você que você não está precisando, mas nós precisamos da presença de Jesus, porque só Ele pode dar os nutrientes que a nossa alma precisa para viver, só Ele pode dar o nutriente que a minha alma necessita para ser alegre, só Ele pode dar o nutriente e me satisfazer por completo. Só a presença do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, estes dias aqui eu tenho aprendido muito, sabe? Eu tenho vindo nas segundas-feiras junto com a pastora Senira, com a pastora Estela. E eu tenho aprendido muitas coisas com ela, com a Simone. Sabe, irmãos? E eu vejo na nossa pastora algo muito forte. Sabe, irmãos, eu vejo que a chama do primeiro amor dela, ela não deixa esfriar, irmãos. Ela não deixa apagar aquele desejo por buscar a presença de Deus. Por mais difícil que seja e por mais luta que ela esteja passando, irmãos, eu tenho visto. Antes mesmo eu chego aqui, ela já está orando aqui há muito tempo, irmãos. Sabe, irmãos, nós precisamos reaquecer de novo o nosso coração para o Senhor Jesus. Nós precisamos pedir para que o Senhor avive o nosso coração novamente na presença do Senhor Jesus. Porque Jesus tem querido fazer milagres nas nossas vidas. Jesus quer atuar através de nossas vidas. Mas nós muitas vezes não estamos cooperando com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pôs no meu coração isso, que é tempo da gente buscar o Senhor Jesus como antes. É tempo da gente buscar a Ele, irmão, sem pensar. Sabe, irmãos, tem vezes que você não vai querer orar. Tem vezes que você não vai querer ler a palavra. Mas a oração é uma disciplina, irmãos. Ler a palavra é uma disciplina. Começa com a disciplina, irmãos. Nem que for alguns minutos por dia. Mas isso vai se tornar o teu prazer. O salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito, de dia e de noite e de dia. Irmãos, o Senhor está querendo aquecer nossos corações novamente. O Senhor está querendo fazer de novo, irmãos, em nossas vidas. Em Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra, como o Senhor fizesse na geração passada. Faz de novo em nós, Senhor. Faz de novo em nós, Senhor. Faz de novo em nós, Senhor. Esse, irmãos, tem que ser o nosso clamor. Faz de novo em nós, Senhor. Sabe, irmãos, aquele que busca o reino do Senhor e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Não é mais ou menos, irmãos, são todas as coisas. São todas as coisas, irmãos. Sabe, irmãos, eu nem sei falar muito direito. Às vezes eu erro as palavras, irmãos. Eu não me considero nada, sabe? Mas uma coisa eu tenho, irmãos: eu tenho sede de Jesus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, o meu coração anseia pela presença dEle. O nosso coração tem que ansiar pela presença do Senhor, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, irmãos. Se nós adoramos Ele por causa de circunstâncias, nós não somos verdadeiros adoradores. Porque verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, independente da circunstância que nós possamos enfrentar. Eu me lembro da passagem de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão. Eles estavam machucados, castigados.
pelos chicotes, pelos açoites, mas mesmo assim, com a carne fraca, o espírito deles era forte. O espírito deles era forte. Irmãos, o nosso espírito é forte. Não deixa a tua carne, irmãos, falar mais alto que o teu espírito. O teu espírito, irmão, quer Deus. O teu espírito deseja Deus. O teu espírito deseja a presença do Senhor. E talvez nesse momento que eu esteja falando, você esteja sentindo no teu coração isso. Senhor, eu me esfriei um pouco. Ei, meu querido, mas enquanto a vida, há tempo, irmãos, da gente voltar, há tempo da gente fazer, há tempo da gente pôr a mão no arado e não olhar mais para trás. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vi um vídeo na internet, não sei se vocês já ouviram falar de John Wesley. John Wesley, irmãos, ele foi um grande avivalista. Eu não sei a época que ele viveu, acho que foi mais ou menos em 1800 e pouco, faz muito tempo, irmãos. Depois os irmãos pesquisem para ver, John Wesley. As pessoas perguntavam para John Wesley o que ele fazia para atrair uma multidão de pessoas para ouvir ele falar. E John Wesley disse assim: eu coloco fogo em mim, e eles vêm para me ver queimar. Sabe, irmão, Jesus está querendo queimar dentro dos nossos corações. E por onde a gente passar, por onde a gente carregar o Senhor Jesus dentro de nós, irmãos, o ambiente será transformado. Seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, na tua empresa, aonde for, irmãos, aonde for, se nós estivermos com a chama do Senhor Jesus acesa em nós, irmãos, irá alastrar o fogo do Senhor Jesus por todo lugar. Irmãos, se nós tivermos este coração que anseia pela presença do Senhor, Ele irá fazer muitas coisas em nossas vidas. Aleluia. João, Michele, tem como pôr João capítulo 6, versos, por favor, 68? Quero ler junto com os irmãos. 6:68. Volta no 67, por gentileza. Ali, irmãos. Aqui neste momento, irmãos, depois de Jesus falar tudo isso que Ele falou para aquelas pessoas, ainda assim muitos questionavam Ele. E Jesus disse para os discípulos isso, porque algumas pessoas que estavam ali, elas se retiraram da presença de Jesus, porque elas não acreditavam que Ele era o Filho de Deus. E Jesus pergunta isso para os discípulos. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Olha o que Pedro diz. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, irmãos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Irmãos, eu não quero ir em nenhum outro lugar, eu não quero estar em nenhum outro lugar que não seja na presença do Senhor Jesus. Para onde iremos nós, Senhor Jesus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só o Senhor Jesus, irmãos, pode nos dar a vida eterna. Só o Senhor Jesus pode nos dar a salvação. Somente Ele. Michele, põe em Mateus, por gentileza, capítulo 13. Eu vou dar uma corrida aqui, irmãos, porque eu acredito que o Senhor irá fazer algo poderoso aqui em nosso meio. Mateus 13, 44 ao 46.
A gente lê aqui, irmãos, juntos. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, fica à vontade também. Jesus estava falando por parábolas. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Irmãos, quando eu lia estes versículos, o Senhor falava ao meu coração: meu filho, qual que é a tua pérola de grande valor? Faça esta reflexão, irmãos, no teu coração. Qual é a tua pérola de grande valor? O que para você tem um valor inestimável? O que para você tem um valor inestimável? Qual que é a sua pérola? Será que a nossa pérola é o Senhor Jesus? Será que realmente Ele está como prioridade nas nossas vidas? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer ser a tua pérola de grande valor. E quem encontra o Senhor Jesus, acha uma pérola de valor inestimável. Inestimável. E nessa noite, você veio aqui para ouvir dEle. Você encontrou o Senhor Jesus. Ele é a tua pérola de grande valor. Valorize Ele acima de tudo, irmãos. Valorize a presença do Senhor Jesus acima de tudo. Sabe, irmãos, o que eu estou falando aqui? Não é que eu estou falando para você não ter coisas materiais e nem buscar as coisas daqui. Não é isso, irmãos. Pelo contrário. Irmãos, é pelo contrário. Só que existe um problema quando nós buscamos as coisas daqui, como um bom emprego, como ter um casamento, como um relacionamento. Existe um problema se nós buscamos isso acima do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, não é errado você buscar um bom emprego, não é errado você fazer uma faculdade. Irmãos, vai lá. Se Deus falou com você que você será um grande empresário, irmãos, Deus irá cumprir na tua vida, irmãos. Mas que a tudo aquilo quanto você ganhe, coloque nas mãos do Senhor Jesus. Que Ele seja o primeiro na sua vida, acima de todas as coisas. Acima de uma mansão, acima de um carro, acima de um apartamento, acima de um casamento, acima de um relacionamento. Que Ele seja o primeiro sobre a nossa vida. E todas as outras coisas serão acrescentadas sobre nós. Se certamente nós estivermos com nossos corações e olhos no Senhor. Não é errado, irmãos, você querer ter uma vida melhor. Eu também desejo, irmãos. Mas se isso tomar o meu coração em primeiro plano, aí sim entra o erro. Mas se o Senhor Jesus está falando conosco, é para nós priorizarmos Ele acima de todas as coisas. Aleluia. Michele, põe 2 Crônicas 7,14 por gentileza. É o último versículo, irmãos, não vou mais. 2 Crônicas 7,14. Irmãos, toda a nossa ação para o Senhor gera uma reação de Deus para nós. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Aqui, Deus estava falando com Salomão, que o povo estava meio rebelde. E Deus fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, o que Deus está falando aqui para nós: se eu me humilhar, se eu orar, buscar, Ele ouvirá, perdoará e sarará a nossa terra. Toda a nossa ação gera uma reação em Deus. Se eu me humilho, o Senhor nos ouve. Se eu oro, Ele perdoa os meus pecados.
Se eu me converto dos meus maus caminhos, Ele sara a minha terra. O que Jesus está falando para nós, irmãos, é que se o nosso coração se humilhar para o Senhor, buscar ao Senhor, Ele irá nos ouvir e nos responderá. Ele irá nos ouvir e nos responderá. Irmãos, e a resposta do Senhor, ela não vem como nós pensamos, mas ela vem muito maior, porque os planos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos planos, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Se certamente eu me humilhar ao Senhor, Ele me ouvirá. Se certamente eu orar, Ele me perdoará. Se certamente eu o buscar, Ele irá fazer, Ele irá sarar, Ele irá curar, Ele irá transformar, Ele irá libertar, Ele irá fazer milagres sobre a minha vida, Ele irá fazer milagres sobre a minha casa, Ele irá fazer milagre em mim, Ele me transformará. Mas eu preciso buscar a Ele acima de tudo, eu preciso olhar para Ele acima de tudo. E o Senhor nessa noite, irmãos, está nos chamando para olhar para Ele novamente. Aleluia. Irmãos, eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Sinto o Espírito Santo neste lugar. Irmãos, era esta a palavra que o Senhor pôs no meu coração, mas antes de encerrarmos, eu quero chamar aqui o grupo de louvor para nós adorarmos. Gostaria que você fechasse os seus olhos, irmãos, neste momento. Feche os teus olhos. Nós vamos adorar a Deus juntos aqui. Nós vamos adorar a Deus juntos, irmãos, em unidade.